Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo das soluções, né? Vamos falar hoje sobre dissolução e coeficiente de solubilidade. Então, primeiro da dissolução, que é o processo reverso à solução, né? É o processo contrário, aonde as moléculas do solvente bombardeiam o soluto, mantendo-as isoladas pelo fenômeno da solvatação. O que é isso? Eu tenho uma panela com água, boto 2 colheres de sal ali dentro, dissolvo esse sal e deixo a panela ferver no fogão. Se a água evaporar, novamente vai ficar o sal no fundo, ok? O que é esse processo? Essa dissolução é quando essas moléculas do sal são atacadas pela água e elas isolam, ficando menos salgado ou mais salgado, dependendo da quantidade de água. Então, vou explicar para vocês esse processo de solvatação, esse fenômeno. Nós temos uma molécula de sal aqui, né, de cloreto de sódio. A água vai atacar essa molécula, certo? Essa molécula de sal, separando o cloro do sódio, isolando eles. Quanto maior a quantidade de água, mais longe vai ficar os átomos de cloro do átomo de sódio, ok? Então, quanto mais água, menos salgado. Quanto menos água, mais salgado. Eu pego um copinho de café, boto uma colher de sopa de sal e água e misturo com água ali dentro, vai ficar muito salgada. Eu pego esse mesmo copinho de água com sal muito salgado e boto dentro de um balde, a água vai ficar menos salgada. Por quê? Porque eu vou ter mais quantidade de água isolando cada átomo de cada molécula de sal, ok? Então, o processo de solvatação, nós temos aqui a água, né? Que um hidrogênio e um oxigênio e 2 hidrogênios, e temos essa molécula, ela ataca separando os átomos de cada uma. Esse processo é um fenômeno chamado de solvatação, ok? Então, é o processo em que o solvente ataca o soluto, separando, isolando, desagregando aquela molécula, ok? Coeficiente de solubilidade, chamado de CS, né? Então, o coeficiente de solubilidade quase sempre é a quantidade em gramas de soluto necessária para saturar o solvente a determinada pressão e temperatura. Então, olha só, eu vou lá, boto açúcar no café. Tu bota açúcar no café, mistura. Lá no finalzinho, se tu colocou açúcar demais, o açúcar não vai ficar no fundo? Aquele açúcar simplesmente é o excedente. O café que estava dissolvido em água não suportou tudo aquela quantidade de açúcar. Por isso que ele fica no fundo. Então, se você colocar mais açúcar, mais açúcar vai sobrar, porque tem uma quantidade X de café para suportar aquela quantidade de açúcar, ok? Então, há uma quantidade de substância ou de soluto para cada quantidade de solvente, tá certo? Então, às vezes você colocar demais não vai adiantar, porque aquilo ali vai saturar. Por isso, é o que acontece nesse processo do café. No finalzinho, você não está tomando café com açúcar, você está tomando açúcar, ok? Então, isso funciona a determinada temperatura e pressão. Então, nós temos um exemplo clássico aqui da água, né? Do sal, por exemplo, e água. Se eu tenho
0 graus, se a água está a 0 grau, ela vai conseguir dissolver 357 gramas de cloreto de sódio ou de sal, né? Então, se a água tem 1 litro de água e ela está a 0 grau, ela vai dissolver 357 gramas de sal. Se a água subir para 20 graus centígrados, o coeficiente de solubilidade dela vai aumentar. Então, eu vou precisar de 360 gramas de sal para saturar 1 litro de água. Então, por exemplo, você vai, faz a comida, um arroz, por exemplo, tu vai lá, põe um sal, experimenta, quando tá com a água, pô, mas tá bom de sal. Quando você diminui a quantidade de água e o arroz esfria um pouco, tende a ficar salgado, ok? Por quê? Porque eu vou diminuir a concentração de água, o coeficiente dele com a temperatura menor vai baixar e a comida vai ficar salgada. Entenderam o processo? Então, se está muito quente, eu vou absorver mais sal. Se está muito frio, vou absorver menos sal. Então, quanto maior a temperatura, maior o volume de sal eu vou precisar. Então, quanto maior a temperatura do solvente, maior a quantidade de soluto eu vou fazer a solução. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor. Bons estudos a todos e abraços do Gordo.